Comentei na semana passada que eu iria falar sobre o versículo 9 de Filipenses capítulo 4. Nós lemos dois versículos, o 8 e o 9. Eu comentei o 8 inteiro, um pouquinho do 9 e fiquei de comentar o restante do 9 hoje. E assim estamos fazendo numa pregação cujo título eu coloquei O Crente Xerox. E vamos já explicar por quê. Filipenses capítulo 4, versículo 9, mas eu vou ler o 8 e o 9 para pegarmos o contexto. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez, desenvolvendo o último capítulo do livro de Filipenses, esta carta maravilhosa que teu Espírito incitou Paulo a fazer para os irmãos da igreja de Filipos na época. E essa carta já tem ajudado tantos milhões de pessoas por estes 2000 anos de existência do Novo Testamento, e agora nos ajuda. Obrigado pelos conceitos aqui dentro colocados, e de uma maneira bem específica agora o pedaço do versículo 9 que nós vamos detalhar, que cale fundo aos nossos corações e que almas sejam edificadas em Cristo e outras sejam ganhas para Cristo, almas que porventura ainda não sejam dele. Obrigado pelo privilégio de pregar e ouvir a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Comentamos que Paulo fez uma lista de qualidades das coisas que devem ocupar o nosso pensamento. No versículo 8. Explicamos cada palavra. Sobre o versículo 9, falei que os pensamentos geram a prática, que Paulo passou dos pensamentos que ocupam o versículo 8 para a prática, lá no meio do versículo 9, que diz, isso praticai. Eu apenas joguei a ênfase nisso, que os pensamentos precedem a prática. Mas Paulo, na realidade, ele quer que os crentes de Filipos, e nós todos que chegássemos a ler esta carta, praticássemos em específico algumas coisas que colheram dele, que ele passou. Então ele tinha algumas coisas para transmitir aos irmãos, no sentido de dizer, o que eu fiz isso, o que eu fiz aquilo, o que eu fiz aquilo outro, eu quero que isso vocês pratiquem. Pensem em coisas, como eu coloquei aqui, verdadeiro, respeitável, justo, boa fama e tudo. Vejam um bocado de coisa que eu andei fazendo no meio de vocês e pratiquem. Vejam em mim um exemplo para colocar os pensamentos bons na prática. Então ele usa 4 verbos para detalhar o que ele queria transmitir. Esses verbos são aprender, receber, ouvir e ver. O verbo praticar está ligado com esses 4 outros verbos. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, é como se dissesse, tudo isto vocês agora pratiquem. Então vamos comentar cada verbo desse, o que tem por trás de cada um.
Porque certamente Paulo não disse por acaso cada um deste termo. Aliás, ele foi ordenado pelo Espírito Santo a escrever cada um desses verbos aqui. Ele começa dizendo o que aprendestes de mim. Ele se coloca então na posição de um professor que falou a alunos. Deve estar referindo-se aqui, Paulo, a questões doutrinárias. Quero que vocês me acompanhem em duas passagens em que ele usa o mesmo verbo. Romanos capítulo 16, versículo 17. Isso é uma observação importante. Rogo-vos, irmãos, estou em Romanos 16 e 17, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Em desacordo com o quê? Com o quê? Doutrina. Doutrina que eles aprenderam. O verbo aprender é exatamente o mesmo que ele usa aqui. O que vocês aprenderam de mim. Então este verbo é usado em Romanos para falar de doutrina, um aprendizado teológico ou de ensinos básicos da palavra de Deus. Não é qualquer coisa. Não é matemática, não é filosofia, não fala de ideias que Paulo tinha sobre a vida de uma maneira geral, ou a sua ideia do clima, de como fazer uma viagem confortavelmente, com a experiência que ele tinha de viagens. Não, não. O que vocês aprenderam de mim sobre doutrina. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Diz assim, 2 Timóteo 3 e 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras. Então vemos claramente que novamente o contexto desse aprendizado, esse verbo aprender é utilizado tendo como objeto a palavra de Deus, ensino, doutrina. Esse tom que eu coloco aqui é muito fora de moda. Muito fora de moda nos meios chamados evangélicos hoje. Não se perde tempo com doutrinas, perde tempo no dizer deles. Doutrina divide, doutrina só dá confusão, porque você crê numa coisa, eu creio noutra e já vamos brigar. Então, vamos deixar a doutrina de lado e vamos nos amar. Um ensino totalmente falso, incompleto, distorcido da palavra de Deus. Deus ama as pessoas com base na verdade dele. O amor está o tempo todinho ligado com verdade, com o ensino que ele tem a revelar para os homens. Não existe amor sem a verdade, sem o ensino. É impossível. E quem não conhece a verdade não pode amar de uma maneira plena, de uma maneira completa. Então, à medida que os chamados cristãos, muitos que se chamam cristãos, se afastam da doutrina, eles entram cada vez mais em ensinos de homens, em práticas estranhas, algumas até bizarras, de péssimo gosto, e chegam até muito próximo de práticas satânicas. Porque quem fala em nome de Deus e se afasta da doutrina de Deus, está cortejando a doutrina do diabo. Não se fala em Deus, ou no nome de Deus, sem se desejar, séria e intensamente, aprender de Deus o que Ele tem a transmitir.
Então o que Paulo diz é o seguinte: o que vocês aprenderam de mim, de teologia, de doutrina, das coisas que eu recebi do alto, como revelação, vocês pratiquem, aprendam e pratiquem. Que professor os filipenses tinham? Professor de escola dominical bom danado, né? Logo o apóstolo Paulo, pessoalmente, pregando para eles, em alguns momentos, claro, não o tempo todo, ele viajava muito, ele ficava pouco tempo em cada igreja em particular. Praticamente todas as doutrinas do Novo Testamento vieram da pena de Paulo, como instrumento do Espírito Santo. 2 lições eu quero aqui, antes de passar para o outro verbo que ele utilizou. Alguns na igreja, em cada igreja local, são mais dotados do que outros para captar o ensino das Escrituras. Não é que é mais inteligente, não é que é mais culto, apesar de que é importante a inteligência, é importante a leitura, é importante o esforço no estudar, mas Deus capacita, através de dons espirituais, a alguns na igreja a entenderem de uma maneira mais rápida ou mais clara ou de uma maneira mais plena a sua palavra. Pois esses têm grande responsabilidade em ensinar os outros. Uns pregando, outros ensinando numa escola dominical, ou em algum curso que a igreja promova, ou num grupo de estudo bíblico semanal na casa de irmãos, não importa. Mas é sempre o mesmo modelo que a gente encontra. Uma igreja tem um pequeno percentual, bem pequeno, modesto percentual de membros, de irmãos ali, que têm condições de aprender a palavra e transmitir a palavra, como Paulo dá aqui o exemplo. Então eu quero jogar a responsabilidade sobre membros desta igreja que tem recebido de Deus inteligência, que tem recebido a cultura, condições de ler, mas, como falei, acima de tudo, o dom do alto, a capacidade para entender e transmitir, porque Deus utiliza pessoas para ensinar doutrinas a outros, como Deus se utilizou de Paulo. Nada do que Paulo ensinou aqui de doutrina, nada, zero, vinha dele. Como um homem inteligente, um homem culto, ou isso ou aquilo. Não, ele utilizou tudo isso, mas como meios para praticar aquilo que Deus tinha para ele, o ensino da palavra de Deus. Então, e Paulo diz, ele próprio diz isso várias vezes, ao longo das cartas dele. Eu estou ensinando, não é de mim, estou ensinando porque veio de Deus, e eu tenho essa responsabilidade. Então fica sobre os que têm essa capacidade, os poucos que têm essa capacidade para transmitir. E os que não têm, de ouvir e de disponibilizar os ouvidos e o coração e a inteligência e o esforço e tudo o que eu tenho referido como parte humana, disponibilizar para agora aprender de outro irmão a quem Deus tem dado a condição. E para ouvir, tem que estar presente, tem que estar envolvido, tem que estar participando. Não é frequentando como se frequenta um teatro, uma música clássica, alguns que vão ao cinema, outros que aqui e acolá tem uma coisa interessante lá no lugar tal, então vai lá assistir. E que aqui e acolá se assiste o culto. Isso não tem nada a ver com participação numa igreja, nada. É até impróprio alguém ser membro de uma igreja e pouco participar da igreja, pouco se envolver na igreja e frequentar a igreja aqui e acolá uma vez para ouvir uma boa pregação e coisa desse tipo. Isso não é aprender a doutrina da parte de quem Deus dotou para ensinar a doutrina. Então, se tem um pastor lá pregando, vai ouvir o máximo que você possa o pastor da sua igreja. Se a sua igreja promove escolas dominicais que tem professores que estudaram durante a semana para ensinar, vá ouvir os professores. Muitas vezes, ao longo do ministério, já começa a ficar um pouquinho longo o meu, eu ficava muito triste quando eu notava que em encontros específicos de casais,
Alguns casais não iam. Eu sabia que não estavam doentes, não estavam trabalhando, não estavam ausentes da cidade, não iam. Agora, coincidência ou não, os casais mais problemáticos. Os casais mais problemáticos, que me procuravam no gabinete para pedir ajuda e tudo isso. E a igreja promovendo, possibilitando aquilo, aquela riqueza de informação, não porque vem de mim, ou de quem quer que seja o pastor, ou de quem quer ser o professor, mas a riqueza é porque vem de Deus. Paulo não era rico em si mesmo, em coisa nenhuma. Ele era chamado do número 10 dos pecadores, lembram? Era o número 10, foi feito um campeonato dos pecadores maiores daquela época, ele ficou no 10º lugar. Qual foi o lugar que ele ficou? Primeiro lugar. Primeiro lugar ao contrário, né? O pior dos pecadores. E sabe quem elegeu? Ele próprio. Porque ele sabia. Então, às vezes a gente endeusa um pouco e enobrece, talvez mais do que deveria, personagens bíblicos e homens que Deus tem suscitado para ensinar as mesmas doutrinas que um Paulo desse ensinava. É só mais uma pregação do pastor fulano. Mas é só uma aula do irmão Cicrano. Todo domingo tem. Todo domingo o pastor Mauro está lá. Todo domingo. Não sei quando ele adoece, lá viaja, mas todo domingo está lá. E espero que não nos diga assim, feito um papagaio. É a mesma doutrina que Paulo ensinava. É a mesma coisa. Então você tem uma igreja aqui no bairro X, no bairro Y, qualquer lugar onde você esteja, tem um pastor que prega a palavra de Deus. Tem uma igreja que tem homens que estão ensinando a palavra de Deus. Tem. Por que você não está lá? Não há justificativa razoável. Sabe o que vai acontecer? Você vai aprender pouca doutrina para poder participar. Aí vai fazer falta no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu emprego, no seu casamento, nas suas relações de amizade, nas suas relações de inimizade, em toda a sua vida. Vai fazer muita falta a doutrina que você não está aprendendo de quem Deus dotou na sua igreja. O problema é que eu acho que muitos nem creem que é essa falta toda. Talvez esse seja o mais trágico. Eu não estou vendo essa falta. Não estou pegando nessa falta. Não estou sentindo. Pastor, será que na livraria evangélica tem algum medidor? Se bota uma pilha nova, aí mede a falta que está fazendo em mim, as verdades pregadas da Bíblia lá na minha igreja, o meu nível espiritual? Não tem um medidor. E nesse caso, o nosso Deus fica olhando e aguardando. E não tenham dúvida, Ele não faz acepção de pessoas, Ele é um Deus muito justo. E é um Deus correto. E é um Deus verdadeiro nas suas palavras. Então, vai fazer falta? Sim, como 2 e 2 são 4. Agora, hoje, para se ter fé, tem que se ver o pastor lá no meio da multidão. Quem está doente aqui, de uma dor atravessada de lá para cá, em nome de Cristo está curado. Quem tem problema de visão, pronto, a minha fé vai. Agora, em cima disso aí, o homem que cura um cego, o primeiro diz que cura e que faz milagres, aí é fácil crer, ou para não dizer, ser enganado. E mesmo quando se tratavam de milagres verdadeiros, e se tratasse hoje, às vezes Deus faz milagres, é uma fé frágil. Uma fé que exige milagres para poder jogar sua convicção em cima, é uma fé infantil. Mas bem-aventurados são os que não viram e creram. Jesus disse para Tomé, quando ele exigiu tocar no lado e nos dedos na mão de Jesus Cristo. Então, é essa convicção de que vai fazer falta, muita falta na sua vida. Eu estou advertindo, em nome de Jesus Cristo.
cada pregação que você não está ouvindo na sua igreja, cada aula, cada encontro, vai lhe ser cobrado em nome de Jesus Cristo. Ou eu não entendi coisa nenhuma na Bíblia. Você vai ser um crente fraco, você vai ter problemas espirituais, você vai ter problemas talvez psicológicos, talvez físicos, talvez de todas as ordens, eu não sei, financeiros, eu não sei. Seria irresponsabilidade eu traçar aqui um catálogo de consequências. Eu sei o seguinte, as consequências serão ruins e serão muito prejudiciais para você que pelo menos diz que valoriza as coisas de Deus. Você que consegue ensinar a Bíblia, ensine. E você que precisa aprender a Bíblia, aprenda dos que conseguem ensinar. Segunda lição que eu vejo aqui é que Paulo liga o aprender com o praticar. O verbo praticar está lá sob os 4 verbos, como eu já falei. O que aprendeste, ouviste, recebeste, viste em mim, isso praticai. Ele liga diretamente. E eu espero que os membros desta igreja estejam praticando o que aprenderam aqui. Os membros desta igreja, deixa eu dizer assim, de cada crente que ouve a palavra dessa igreja ou não, tem vários aqui que não são dessa igreja, outros vão ver essa pregação certamente, que não são dessa igreja, mas que a pergunta é, se você está aprendendo o que está ouvindo, aprendendo não, praticando o que você está aprendendo na sua igreja. Tem crente que diz assim, eu sei, pastor, eu sei que a Bíblia manda mesmo fazer assim, 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 mas pode esperar que esse mais precede a afirmação de uma rebeldia ou de uma desobediência, porque geralmente o contexto é esse. Mas irmão, está seguindo assim, assim, está certo, está não. Está não, está não. Você sabe, sei, mas quando esse mais vem, é terrível, porque é uma desculpa que o irmão está arranjando lá para continuar desobedecendo. Outros dizem assim, esse assunto é muito complicado na Bíblia. Já andei lendo alguma coisa e sei que é complicado mesmo, mas eu acho que... Aí entra com um achismo grande, muitas vezes irresponsável e inconsequente. Eu sei que nós temos que seguir nossas convicções, claro. Eu só vou poder seguir o que a minha convicção e a minha consciência aceita como sendo verdade. Se eu não consigo entender bem, a minha consciência não está plenamente segura daquilo, eu vou com cuidado. Então tem várias formas de você reagir ao que a sua consciência indica com relação às convicções. Então, eu sei que é importante você achar isso, achar aquilo, crer naquilo, não crer naquilo. Você ter suas convicções para poder segui-las, claro, através da sua consciência. Mas o problema é o tal do eu acho, sem base. Um eu acho quase que gratuito ou conveniente. Mais do que gratuito. Conveniente. Então o assunto é complexo. Primeiro, estude muito. Segundo, tenha muito cuidado de estabelecer práticas em cima daquele assunto complexo, que você não entende bem. Os grandes teólogos, nem eles entendem muito bem, mas vá com cuidado então. Seja prudente. Uma pergunta elementar, mas uma das mais importantes que um crente pode fazer a si mesmo é: eu estou praticando o que eu tenho aprendido da Bíblia, através das pregações, através das aulas, através dos encontros, através dos livros, das conversas, de tudo que eu tenho, e obviamente da Bíblia diretamente. Vamos para o próximo verbo. Eu deixo com vocês a resposta a essa pergunta. Claro, cada um vai responder à sua maneira. O problema é praticar o que não aprendeu, né? Aí é difícil.
Então, considerando que você está aprendendo alguma coisa, pergunte se você tem praticado, ou você mesmo responde. Eu quero pular o verbo, depois eu volto a ele, eu quero passar para o verbo ouvir. Voltando então a Filipenses capítulo 4. O que também aprendeste, o próximo verbo é receber, e o outro é ouviste. Mas vamos para o ouvir logo, porque é mais ligado com o aprender. Então eu quero inverter um pouquinho a ordem aí. Ouvistes de mim. Ouvir é mais geral do que aprender, claro. Aprender é mais específico do que ouvir, que é muito mais geral. E os filipenses não aprenderam apenas doutrinas de Paulo. Como eu já comentei, pelo jeito, esse verbo aprender foi relacionado com a doutrina. Provei, inclusive, com 2 passagens. Mas eles ouviram muitas coisas de Paulo também. Palpites, sugestões, conversas leves, de um bate-papo na hora de uma refeição com Paulo, e falando da política do Império Romano, lá na época, baixinho, né? Porque ia se complicar rapidamente. Repreensões, conceitos, relatos, comentários da própria vida, comentários sobre algumas pessoas, comentários das experiências dele. Ouviram muitas coisas de Paulo, não é apenas o doutrinário, o teológico. Então, provavelmente, aqui Paulo tinha em mente esse aspecto mais geral, porque assim seria quase uma repetição do que ele já tinha dito, aprendestes. Então, o que eles aprenderam em termos doutrinários, e o que vocês viram de uma maneira geral de mim. Além do ensino formal, como se ele dissesse aqui, observem que vocês ouviram de mim, mesmo informalmente nas conversas pessoais, particulares, e pratiquem. Com toda certeza, cada um aqui já ouviu muitas coisas boas uns dos outros. Uns dos outros. É comum nós gravarmos no coração um conceito bíblico que alguém nos disse há 10 anos, 20 anos, a gente se lembra bem. Muitas vezes a gente está conversando e a gente mesmo fala, ouve alguém dizendo, eu vi uma coisa, nunca esqueci. E não é uma coisa assim, profunda, um grande mistério que aquele irmão desvendou. Não. É uma coisa até corriqueira, porém, que vem de Deus, e aplicado de uma maneira perfeita, naquele ouvido, naquele coração, naquela circunstância de vida. É por isso que você diz, eu nunca vou esquecer o que eu ouvi uma vez, há 15 anos atrás. Porque você precisava, e você pode ter certeza, era Deus falando através de você, do que você estava ouvindo aquele irmão dizer. Às vezes, e na maioria das vezes, dentro do contexto que eu estou colocando aqui, não estou falando nem de uma pregação no púlpito, não, mas de uma conversa, às vezes num piquenique, no beira da piscina, um bate-papo, uma conversa no telefone com o irmão, outro diz uma coisa que vale mais do que uma pregação inteirinha de domingo à noite, porque veio para você. Então, o conjunto de todos esses conceitos que você vai ouvindo de irmãos, conceitos até transmitidos informalmente, esse conjunto é extremamente valioso. Deus se utiliza para passar esses conceitos. O que eu quero dizer com isso? Leve isto da seguinte forma: o que você ouviu de irmãos que falaram com sabedoria para você, não apenas pastor e professores e tal, mas de qualquer irmão ou irmã que falou com você de uma maneira sábia, de uma maneira bem fundamentada biblicamente, ouça, abra o ouvido, fique atento, especialmente alguém de cabelos brancos, porque a Bíblia fala muito nas cãs, que não é cabelo branco, que mostra a idade, mostra a experiência de vida, e sendo um crente fiel, vai mostrar a sabedoria. Então, fique atento para ouvir conceitos. De uma criança você pode ouvir um conceito fantástico de vida, até combinando com as Escrituras. Então vamos para o recebestes de mim, que é ainda mais abrangente do que ouvir, porque pode se referir também a ações. Só se ouve palavras, claro. Mas em termos de receber, você pode receber uma gentileza de alguém. Caiu
um papel seu, o outro abaixou-se, tomou e lhe entregou. Você recebeu um ato de gentileza. E você não viu uma palavra do outro. Então, o ouvir aqui não se aplica, mas aplica o receber. É mais geral ainda do que ouvir, que é mais geral do que aprender doutrina. Paulo foi fundo, foi um pente fino, que Paulo passou aqui para transmitir o que é que ele queria que os irmãos imitassem dele. Ele fala muito nas epístolas dele o quanto ele serviu às igrejas que ele fundou. E ele queria então que todo esse serviço e tudo que ele fez não fosse apenas um fim em si mesmo, mas fosse como meio para levar irmãos a fazerem o mesmo no reino de Deus. Você tem recebido um tratamento especial de algum irmão. Você não anda muito bem de saúde, já disse umas 10 vezes isso na igreja, mas ninguém lhe pergunta sobre nada nunca. Mas tem um irmão ou irmã que é praticamente todo domingo. Como é que está aquilo que o irmão pediu oração há 4 meses? Já ficou bom? Ainda não. Continua orando. E que coisa fantástica. Este irmão toda vez pergunta pela minha saúde. Ninguém pergunta, mas ela pergunta. E com regularidade. Coisa linda. É lindo, é? Está recebendo esse presente desta irmã? Está. Passa para frente. Faça assim com o outro. Se você está gostando desta atenção dessa irmã sobre a sua saúde, por que você não escolhe pelo menos um para você fazer a mesma coisa na igreja ou até fora da igreja, de acompanhar também, perguntar, telefonar? O Paulo disse: o que você receberam de mim, pratiquem. Você achou bonito aquilo que eu fiz? Aquele gesto que eu fiz um dia que você olhou, você achou legal? Achei, Paulo. Pratique. Você recebeu uma ajuda financeira que você nunca esquece, 10 reais ou 1 milhão, mas você nunca esquece pelo valor que apertou para você num certo momento, faça isso com outros. Ajude financeiramente outros. Recebeu um conselho inesquecível quando estava desesperadamente necessitado de uma palavra amiga ou sábia que veio do alto, através de alguém. Preste atenção. Quando alguém lhe pedir um conselho, ou até ofereça um conselho. Um dos provérbios mais estúpidos que eu acho é: se conselho fosse valioso, ninguém dava de graça. Estúpido. Nada a ver com as escrituras isso, muito pelo contrário. E o princípio bíblico é exatamente dar de graça o que é bom. Se Jesus não fizesse isso naquela cruz, não é que estaríamos hoje? Se a salvação fosse boa, Jesus Cristo não dava de graça. É? Então, jogue no lixo. No dia que você ouvir esse ditado novamente: se o conselho fosse bom, ninguém dava de graça. Dava. E é bom. Agora deixe ser um conselho que ajude mesmo, porque tem conselho ruim e que atrapalha. Mas fica a sugestão. Finalmente, Paulo diz: o que vistes em mim, que é ainda mais abrangente do que receber. Nós podemos ver alguma coisa de longe, comportamento de alguém com outra pessoa que não tem nada a ver com você. Então você não recebeu nada dele. Você viu alguém ajudando o outro, e você estava só olhando. Por acaso você passou ali e viu. Bonito isso. Então você não aprendeu nada, não ouviu nada, não recebeu nada diretamente. Não cai nenhuma das 3 coisas que Paulo falou, mas cai nessa outra, nessa última aqui. O que vistes em mim. Então você, de longe, Paulo dizendo, viu fazer alguma coisa, mesmo não ter sido para você diretamente, faça. Faça o que você me viu fazer diretamente a você ou não. O que Paulo está dizendo aqui. Agora, para dizer isto que Paulo disse, tem que ter uma vida em Cristo muito forte. Para dizer o que você aprendeu, ouviu, recebeu e viu em mim, faça. Impressionante a ousadia dele, a segurança, ao dizer algo assim. Agora eu quero 2 perguntas e com elas eu encerro. O valor de alguém
em nosso meio digno de ser imitado. Teria sido muito útil Paulo ter dito: imitem Abraão. Estudem no Velho Testamento sobre Abraão, o que vocês viram, ouviram e receberam de Abraão lá, imitem. Moisés, José, teria sido muito bom e útil. Mas teve muito mais efeito na vida dos filipenses. Imitem a mim, que vocês conhecem pessoalmente. Imitem a mim. Interessante. O efeito é maior. É muito importante ler biografias de crentes famosos e tentá-los imitá-los naquilo que nós aprendemos deles, pelos relatos. Mas nada é mais eficiente do que, em termos pessoais, nós temos pessoas aqui dentro a quem imitar. Aqui dentro da igreja em primeiro lugar, mas, claro, em outras igrejas, fiéis às Escrituras, onde estão ali crentes sérios, que você conhece pessoalmente, claro, é a mesma coisa. Talvez você pense: mas peraí, pastor, aqui na igreja não tem ninguém que chegue perto do apóstolo Paulo. Concordo plenamente. Mas identifique as qualidades de cada um e procure imitar um irmão, uma irmã, nem que seja num ponto. Aquela irmã ali, eu só consigo pensar em 10 coisas, 9 negativas, uma positiva. Imite esta uma. Imite. A ideia de imitar outro talvez não seja muito agradável aos nossos ouvidos, à nossa cultura. Não aceita muito a ideia de imitação. O menino vem reclamar para a mãe: mamãe, o fulaninho está me imitando, me arremedando, que aí já dá briga porque um está imitando o outro. O artista tem mau cuidado para não dizerem que o trabalho dele parece com o do outro, foi copiado e o outro é plágio. Se uma mulher vê a outra com a mesma blusa ou com o mesmo tom de roxo ou de azul, sai perto dela porque está imitando, está usando a mesma roupa e não pode. Então a nossa época é de exclusividade. Tem que ser uma coisa personalizada. Eu tenho o meu jeito. E as propagandas carregam maciçamente nesta filosofia. É do seu jeito, da maneira que você quer. Então, a essas alturas, vou pensar em imitar outro? Vou nada. Vai. Se você quer aprender as Escrituras e praticar, vai imitar, sim. O padrão do crente, como aliás em muitas coisas, com relação ao mundo, é invertido. Com relação ao mundo. O mundo não gosta de imitação, não, pois você deve gostar. Porque a Bíblia quer assim: devemos ser mestres em imitar o que é bom, o que é digno, o que é do padrão de Deus, de quem quer que seja. Pode ser, meu irmão, minha irmã, sem medo, um crente xerox. E aí vem o título da pregação, e dentro da explicação que eu estou dando aqui: imitar o que é bom, o que é digno, o que é respeitável, o que é puro, e tudo aquilo que Paulo falou no versículo 8. Então eu pergunto se você está atento para descobrir valores nos irmãos, a fim de imitá-los. Repito, não estou falando só do pastor, só dos diáconos, só dos professores, não. Espero que eles estejam incluídos também. Mas, uns dos outros, seja imitador de quem está praticando o que é correto. E a segunda pergunta é: você tem sido digno de ser imitado? Em que área? Esta é uma pergunta muito desafiadora. Se alguém pensar em mim e estou frito, depois da pregação dessa, se alguém pensar: peraí, lá na igreja eu vou imitar quem? Vou imitar fulano, eu? Vai imitar em quê? Não sei. Pense do seu jeito, pense do meu, pense do seu. Quem vai dizer isso é você próprio. Você tem alguma coisa para ser imitada aqui na igreja, em termos de crente?
em termos de vida cristã saudável. Do jeito que você lucra copiando um irmão maduro, os mais novos lucrarão com você, sendo digno de imitação. E assim vai na verdadeira corrente. Eu não vou ler, mas 2 Timóteo 2:2, Paulo diz que os homens fiéis transmitam a outros homens fiéis aquilo que receberam dele. Então essa ideia é bem bíblica. Você recebeu alguma coisa boa de alguém, recebi, passa para o outro. Aí o outro recebeu do outro, passa para o outro, passa para o outro. E esta é a dinâmica do Evangelho. Segunda pergunta. Não será arrogância de Paulo mandar que o imitem? Estou cá para nós. Eu gostei que o senhor disse que às vezes a gente endeusa um pouco, os personagens bíblicos e tal. E Paulo aqui, vamos ser bem francos, vamos ser bem frios com Paulo. Não é um pouquinho de arrogância, não, dizer, me imitem em tudo que vocês viram, ouviram, receberam, aprenderam, me imitem. Paulo tinha um segredo para poder falar com tanta ousadia. Não vou dizer arrogância, porque eu não concordo que ele foi, mas ousado eu concordo. O segredo de Paulo está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Primeiro Coríntios 11 e 1. Sede meus imitadores. Até aqui nenhuma novidade, é praticamente o que ele disse lá em Filipenses 4 e 9. O segredo vem na segunda parte. Como também eu sou de Cristo. Agora Paulo revelou o seu segredo. Então ele se sentia à vontade para mandar os crentes imitá-lo, porque à medida que ele imitava Cristo e os crentes o imitavam, os crentes estariam imitando a Cristo. Então o objetivo principal do crente não é imitar Paulo, Moisés, o pastor da igreja, o irmão da outra igreja, mas muito fiel a Deus, nem outro irmão qualquer. O objetivo principal mesmo é imitar o Senhor Jesus Cristo. Se é mais fácil atingir esse objetivo imitando o irmão que você conhece, como eu já comentei, o fato de conhecerem Paulo pessoalmente facilitava as coisas, ótimo. É só isto. Então você imitar um irmão, uma irmã, é simplesmente como uma ajuda para você imitar quem realmente deve ser imitado. O apóstolo Paulo não deve ser imitado em tudo. Aliás, eu acabei de dizer que ele se autoqualificou campeão dos pecadores. E eu quero lá imitar Paulo nisso? Pode até ser que eu seja mais pecador do que Paulo, mas imitar nisso eu não quero. Absolutamente. Então, quando ele diz me imitar em tudo, é uma forma de dizer, me imitem enquanto eu estou sendo fiel ao meu desejo, ao meu firme propósito de imitar Cristo. É óbvio. Porque alguém mal intencionado poderia dizer, então Paulo mandou imitá-lo em tudo? Então eu vou imitar os pecados de Paulo. Então isso é uma exegese péssima das Escrituras, uma interpretação pobre, de má vontade, inclusive, que atrapalha muito mais do que ajuda. Muitas coisas a Bíblia dá a ideia que generalizam tanto quanto, mas basta um pouco de boa vontade para ver que não é isso. Porque fere até outros ensinos da Bíblia. Então, quando Paulo diz para imitar o que recebeu, ouviu, aprendeu dele, é óbvio, naquilo em que vale a pena imitá-lo. No sentido de que ele está imitando Cristo. Não nos defeitos dele. Não nos pecados dele. Certas coisas são óbvias demais. Eu quero ler Efésios 4:13 para mostrar este alvo nosso. Eu preguei este trecho aqui há pouco tempo aqui na igreja. Efésios capítulo 4, versículos 11 a 13. E ele mesmo concedeu
uns para apóstolos, falando de Jesus Cristo, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que ponto? Até que todos cheguemos à unidade da fé. O que mais? Do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o alvo. É para isso que os pastores estão na igreja, é para isso que os evangelistas estão evangelizando, que os professores estão ensinando. O alvo não é o pastor ser imitado, nem o irmão fulano ou a irmã ciclana ser imitado. O alvo é Cristo ser imitado, mesmo de uma forma indireta, através de imitação mais fácil de ser feita, mais imediatista, que é olhando o irmão A ou o irmão B. É um problema, é uma pena, Jesus não está conosco, como ele estava com os apóstolos. Esse podia dizer, só esse podia dizer, da forma mais absoluta do que se possa imaginar, me imitem em tudo, tudo, tudo. Não há absolutamente nada em mim que não seja digno de imitação. Nada, zero, esse podia falar, em termos absolutos, e só ele. Então, apesar das muitas informações que nós temos do caráter dele, do comportamento dele quando esteve aqui, de quem é ele, mas seria mais fácil imitá-lo, claro, se estivéssemos aqui ouvindo o próprio Jesus e convivendo com ele como muitos discípulos conviveram, pelo menos durante um certo tempo. Então, reconheço que é uma fraqueza humana, nossa, essa dificuldade de imitar quem a gente não conhece de uma maneira tão imediata, é uma fraqueza, uma fragilidade nossa. O ideal é que não fosse assim. O ideal é que nós estivéssemos num ponto tal que dispensássemos ver Jesus, conversar com ele, para imitá-lo só conhecendo o que a gente conhece, o que sabe dele. Mas não é assim. Então, uma solução paliativa é imitarmos os que estão entre nós, melhor imitando Jesus Cristo. Pastor, e essa seleção, eu vou imitar quem? A lista é sua. Eu tenho a minha. Eu tenho a minha lista de quem eu devo imitar ao meu redor e a quem eu não devo imitar ao meu redor. Essa lista, obviamente, muda com o tempo. Ela aumenta aqui, ela diminui ali, mas essa lista existe. Eu poderia sentar e escrever nomes de irmãos e irmãs em que eu estou pronto para imitar, pelo menos em algumas áreas da vida, como já comentei. Ninguém é imitável em todas as áreas. Então, a lista é sua. E eu acho que não sei nem se é razoável você me pedir sugestão. Observe os irmãos, veja. Agora, uma sugestão minha, tenha uma listazinha. Não precisa escrever não, mas pense. Pense. Na minha igreja, sim, na igreja tal que eu conheço bem, igreja tal, ou uma igreja que eu conheci lá, na outra cidade que eu morei lá, irmão fulano, irmã ciclana, esses aí são dignos de ser imitados nisto. Tem a sua listazinha, ou listazona, não sei. E agora, use de critérios corretos para ter essa lista. E se você ficar triste, se desconfiar que você não vai entrar na lista de ninguém, se você ficar triste por isso, meus parabéns. Porque você ainda tem alguma sensibilidade restando. Já é muito ruim você desconfiar que não vai entrar na lista de ninguém. Ninguém no mundo vai pensar em colocar meu nome na lista. Azar. Aí acho que você nem tem mais jeito. Mas se você ficar triste, não, mas minutinho, eu vou mudar isso. Eu vou pelo menos imaginar, nem que seja ilusão, mas daqui a um ano eu quero imaginar que um irmão no mundo vai ter uma coisa minha para imitar, porque essa coisinha eu imito de Cristo. E vou melhorar isso. Amém. Graças a Deus. Ainda tem um fiozinho em você de ardor espiritual. Encerrando, última frase, e o Deus da paz será
convosco. Interessante, no versículo 7 de Filipenses 4, ele disse, depois de várias exortações, ele terminou dizendo que a paz de Deus guardaria o nosso coração e nossa mente em Cristo Jesus. Eu expliquei, inclusive, isto. Mas ele vai mais fundo agora. Ele não fala na paz de Deus. Ele inverte. Ele fala no Deus de paz, que é muito mais forte. Ele vai mais fundo aqui. Então, além da maravilha de nós termos a companhia da paz de Deus conosco, ele agora diz que o próprio Deus vai estar pessoalmente conosco. É uma companhia espetacular, proteção, ajuda do próprio Deus de paz estar conosco. E Paulo aqui não escolheu dizer, ele falou em outras passagens, mas ele poderia ter dito o Deus de poder, o Deus de santidade, o Deus de amor, tudo seria próprio. Mas ele usou aqui o Deus de paz. Eu acho que ele imaginava aqui a guerra que aguardaria qualquer um que resolvesse lutar contra os seus pensamentos ruins, versículo 8, e encher a mente com coisas boas, porque é uma guerra. Quem for querer seguir a risca que Paulo está ali, o que é respeitável, de boa fama, verdadeiro e tal, e tal, e tal, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Vá praticar isso. É uma guerra contra você mesmo, contra a sua carne, que lhe atrapalha e que não quer que você pense em coisa pura. A carne tem prazer que você pense e veja e assista e repita 3 vezes assistindo aquela cena impura. E que você veja as revistas e que você tenha os olhos impuros para olhar pessoas ao redor. É o que a sua mente vai querer, vai ser uma luta grande. Você pensar só no que é puro, verdadeiro, respeitável, de boa fama, vai dar muito trabalho. Guerra. E Paulo diz, o Deus de paz vai estar com vocês. Ele vai lhe ajudar a ter esta batalha, a você ganhar esta guerra. Ele lhe ajuda e vai dar paz no seu coração. E Paulo sabia também as lutas que tem de enfrentar qualquer um que resolve imitar, para valer, o Senhor Jesus Cristo. Quer imitar a Cristo, como Paulo imitava? Vai ser muito, muito difícil. Vai ser uma luta árdua. Também lutando contra a sua carne, lutando contra o mundo, lutando contra os poderes malignos do diabo, mas é uma luta. Então, quando se fala em luta, é muito gostoso. É uma promessa, uma garantia de paz. A paz de Deus, guardando, protegendo a nossa mente, nosso coração, e o próprio Deus da paz fazendo companhia a nós nessas lutas. Que Deus nos ajude nesses desafios, respeitemos mais as nossas mentes, como vamos encher nossos pensamentos, e a praticar mais, sair da teoria e entrar numa prática cristã realmente digna do nome do Senhor Jesus Cristo. E quem não tem Cristo como Salvador, que ouça isto, considere e vá correndo aos pés dele, para poder confessar-se como pecador, pedir a ele ajuda, pedir salvação, e aí sim, uma vez a habitação do próprio Espírito dele, partir para esta luta de santificação. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo que foi dito, que Teu Espírito Santo haja em cada coração da maneira perfeita como Ele sabe fazer. Em nome de Cristo pedimos e agradecemos. Amém.